Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã, antes de falarmos algo importante sobre a palavra de Deus, vamos agradecer em primeiro lugar. Bondoso Deus e eterno Pai, te somos gratos em primeiro lugar porque o milagre já surgiu nas nossas vidas, porque deitamos, acordamos, nos levantamos, estamos de pé. E quantos planejaram o seu dia de hoje, quantos articularam alguma transação, em fazer algum negócio e não puderam, ficar impossibilidade pelas advergências, as circunstâncias contrárias, e não puderam e ficaram estagnados, estão agora talvez tristes, talvez perderam, talvez estão de luto, talvez estão sofrendo, mas eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, pela família que eu tenho. Eu quero te agradecer pelas lutas que vêm, que me ensinam a ser um aprendiz e passar experiência para aqueles que precisam, e que o Senhor tome o coração daqueles que possam ouvir essa mensagem e se focar não só no tema, mas aprender o que nós vamos falar através do Teu Espírito nessa manhã. É que eu te agradeço nesta hora, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos tratar de um tema que é lição de vida. Não é porque não temos que possuir ou administrar quando adquirimos, não, mas sim o que é a prioridade preocupativa, se é a física ou a espiritual, momentos passado ou presente, ou futuro que teremos que viver. A vida que é a vida eterna, né? A nossa vida, ela não é eterna, mas a vida espiritual sim. E está aqui, nós devemos nos preocupar sim. Amém? Então nós vamos ler um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao 21. É bem simples. Fala sobre a insensatez, né? E diz aqui: e disse-lhes um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou por repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui ou possuiu ou tenta possuir. E lhe propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem que se tornou muito rico tinha produzido com abundância, e arrazoava, ele questionava entre si, se indagava, dizendo: o que farei com tanta propriedade, com tanta condição que agora tenho? Bom, não tenho onde agregar, não tenho aonde colocar os meus frutos, essa produção que está exacerbada. Mas, disse ele consigo mesmo, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei, e ali armazenarei, e guardarei as minhas novidades, todos os meus bens estarão seguros. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse-lhe: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico
para com Deus, não é rico para com Deus. Então, meus prezados e diletos, amados irmãos, o que nós queremos tratar, conforme falamos, é dessa insensatibilidade, insensatez, ou insensibilidade, ou falta de comunhão espiritual, mas o nosso tema é a insensatez, né? A insensatez humana, a primeira base aqui do que se trata, é do desequilíbrio e egoísmo no interesse ali do seu irmão, no interesse alheio. E muitas das vezes o ser humano ele tem um interesse alheio próprio em querer adquirir o que não é nosso, o que é de outro. Por isso que surgem guerras, muitas das vezes familiares, de herdades, situações. Mas aqui é um caso que o irmão queria que Jesus tomasse uma posição para orientar o seu irmão para que dividisse o que não era dele, o que ele estava interessado, ainda que fosse irmão, mas é do outro, né? Bom, segundo ponto, o próprio Jesus, ele diz: quem me pôs por juiz? Assim falou Jesus. Porque a função seria estabelecer os homens, né? A harmonia, a coinonia com Deus. Não seria, naquele exato momento, o juiz terreno das coisas terrenas, mas ele é o nosso advogado celestial, no futuro, no reino, que já estava entre os homens, porque ele mesmo, em certos discursos, ele sempre se preocupou e dizia: o meu reino não é desse mundo, né? Então ele sempre procurou orientar-nos. O terceiro ponto que eu quero frisar é a cautela da avareza cotidiana, que é a preocupação do ser humano, conforme nós já falamos, que todo ser humano, é por isso que em Mateus no capítulo 6, Mateus capítulo 6, nos dá uma orientação e nos exorta acerca de tudo isso. Aqui no capítulo 6 de Mateus, você tem uma exortação acerca dessa ansiedade, dessa preocupação, e mostra que isso não é bom, às vezes, para nós, né? Mateus, capítulo 6, tá? Vamos ler aqui a partir do versículo 25, que diz: por isso digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Aí ele fala da preocupação: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não juntam celeiro, vosso Pai Celestial as alimenta. Então, ele cuida, gerencia, e ele agora faz a exemplificação, sem excepcionalidade. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qualquer de vós, com todo cuidado preocupativo, como estava esse homem, pode acrescentar um covo da estatura. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai falar do kairós e do cromo, que há tempo para todas as coisas, tudo determinado. E aqui ele diz: qual de vós poderá com todo cuidado acrescentar um covo da sua estatura? Nós, passado, vivemos, presente, estamos vivendo, mas o futuro só Deus é quem sabe, ainda que você se prepare de qualquer forma, mas toda a condição de gerenciamento humano, físico, espiritual, material, Deus é que está no controle.
ainda que nós achamos que temos, que podemos, que vamos fazer. Mas vamos lá. E ele diz: e quanto ao vestuário, porque andas solícito, olhai para os lírios do campo, que como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois disse Deus: assim veste a erva do campo, como hoje existe, e amanhã é lançada no forno. E não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé. Então a preocupação, eu sei, cotidiana que nós temos, é uma normalidade, mas a falta de sensibilidade de estar nessa comunhão, de pensar no futuro espiritual, é isso que nos desfoca da realidade do que Cristo veio fazer, veio ensinar. Então ele nos exorta: não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, né? E eles dizem, todos se preocupam com as mesmas necessidades, mas aqueles que confiam em Deus, Deus dá estabilidade, porque Ele diz que sabem das nossas necessidades. Mas aí é o que Ele fala, como a princípio eu falei, do cuidado, será com material ou com espiritual? Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E ele aqui nos exorta: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si e basta cada dia o seu mal. É o que nós estamos falando desse terceiro ponto, a avareza cotidiana, que é a preocupação do ser humano. Por isso que essa advertência, ela nos vem orientarmos, né? Nesse capítulo de Mateus 6, do 25 ao 34. O quarto ponto aqui também foi a preocupação da abundância administrativa do que possuía. Ele nos faz saber o que teria, o que ser mais importante em nossas vidas. Amém? Como já lemos o texto anteriormente, que a preocupação futura, ela não está no nosso domínio. Ainda que fazemos projeções, que vamos estudar, que queremos ser médico, isso e aquilo, mas não sabemos a determinação da regência da nossa vida para o futuro, no sentido físico, que pode nos acontecer alguma coisa inesperada e sair do nosso controle. Está dando para entender? A atitude do quinto ponto irrelevante do insensato dele foi que poderia administrar, ficar, sim, sem se preocupar, viver uma vida de estabilidade terrena, e não pensou que nós podemos ficar, conforme eu já estou falando, antecedi, doentes, tristes, velhos, que até a própria morte do que não podemos fugir, pois é a base da vida, que é nascer, crescer, envelhecer, ou podemos adoecer e morrer antes do tempo ou fora de tempo, pois a nossa vida, conforme nós lemos o texto, é passageira. E ali ele mostrou que, nesse texto que nós lemos, que o cuidado com as aves, que elas não trabalham, não fiam, não juntam celeiro, mas falou da erva do campo que cresce, dos lírios do campo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um dele. E hoje existe, mas amanhã não existirá. Então, por isso a preocupação do futuro celestial, não do futuro financeiro, que seja pecado, mas se preocupar com esse encontro que todos nós teremos que ter. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, disso não fugiremos. Mas vamos lá, o sexto ponto aqui
Como já falamos, a confiança distorcida do ser humano, no livro de Jeremias traz uma exortação acerca disso, que é a confiabilidade que hoje muitos têm, né? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas ele exorta: mas quem se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E ele diz: dessas coisas me agrado eu, diz o Senhor. Isso está lá em Jeremias 9, versículo de número 23 e 24. Tá? Você pode conferir. Então, conforme já falamos, a confiança distorcida do ser humano é na sua força, se gloria porque é muito sábio, mas Deus apanha o sábio na sua própria sabedoria, na sua própria astúcia, que é muito rico. Mas o que nós levamos deste mundo dentro do nosso sarcófago? Bom, o sétimo ponto foi o ponto máximo, que e foi a estabilidade da repreensão, que diz: louco, Deus te pedirá a sua alma, para quem será? Olha bem, a palavra de Deus, conforme já disse no livro de Provérbios, mais digno de escolher é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza do ouro. Mas aí diz mais, ainda em Provérbio: o rico e o pobre se encontram, e todos o fez o Senhor. Então, não é que Deus fez acepcionalidade. Todos fez o Senhor. Todos se encontram onde? Quando Adão pecou, a palavra foi: e ao pó volte a terra como era antes, e o Espírito a Deus que o deu. Né? Isso aí não tem como fugir, não tem como recuar. Bom, Deus está mostrando que não faz acepção de pessoa, que Ele fez o rico e o pobre e todos se encontram. Se encontram onde? Vão se encontrar onde? Vão estar onde? No pó da terra, mas vão estar diante, tá? Vamos estar diante dele naquele grande dia do juízo. Bom, conforme eu já falei, Deus está mostrando que não faz acepção de pessoa, mas nós fazemos. Os ricos fazem literalmente, mostram a sua estabilidade terrena e se acham muito poderosos, e às vezes desfazem de vidas que poderiam ou estar lhe ajudando, mas eles desfazem, eles não se preocupam, né? Eles não se preocupam, porque a realidade é que o homem, eu sempre falo do egoísmo pessoal, da situação que nós vivemos, que é o egoísmo pessoal, e por isso é que houve a repreensão e está tendo essa orientação, né? A palavra de Deus, ela está sempre nos exortando acerca disso, como o livro de Provérbios sempre, o sábio Salomão, que errou muito, mas o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros, e ele no final ele deixa bem claro isso aqui, em Provérbio: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra boa, toda obra má, e tudo que está encoberto, seja bom e seja mal.
Então, na realidade, quando disse, louco, essa noite Deus pedirá a tua alma, para quem será? Está se falando disso, desse encontro que todos terão que estar diante de Deus, ou para receber galardão, ou para ser julgado. No livro de 1 Coríntios é um tribunal de Cristo. No Apocalipse há um tribunal que será ali, quando fala de grandes e pequenos, fala de ricos, fala de pobres, fala de autoridades, né? Fala de grandes personagens, que todos terão que comparecer a esse tribunal. É disso que se está falando, uma preocupação futura que ele não tinha, mas a preocupação terrena é o que muito está focado, viver o momento. Mas Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. E o juízo é esse aí, que ele há de trazer, quer toda obra boa, quer toda obra má. E, amado, fica essa reflexiologia para que você tire um ensinamento para ti ou para dar para outro. E eu vou afirmar que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.